A mãe do meu marido zombou. Você nunca será tão boa quanto Ana, a ex-amante do seu marido. Levantei-me e disse, então diga a ela para pagar todas as suas contas. Cansei de financiar seu estilo de vida. A mãe do meu marido congelou. Que dinheiro? Nunca recebemos um único dólar de você. Foi aí que percebi que algo estava muito errado. Minha sogra, Bárbara, zombou de mim por cima do bolo de aniversário dela. Aquele olhar familiar de desgosto contorceu seu rosto. Você nunca será tão boa quanto a Ana, a ex-amante de Dennis. Ela tinha classe. Ele tinha beleza. Ela entendia o que Dennis precisava. Levantei-me da mesa de jantar, com as mãos surpreendentemente firmes. Então diga a Ana para pagar todas as suas contas. Cansei de financiar seu estilo de vida. O sorriso irônico de Bárbara congelou, substituído por confusão. Que dinheiro? Nunca recebemos um único dólar seu. Foi quando percebi que algo estava muito errado. Antes de continuarmos a desvendar esta traição financeira, obrigado por estar aqui. Se você acredita que família deve significar honestidade, não mentira, considere assinar. É gratuito e ajuda essas histórias importantes a chegarem a outras pessoas. Agora, vamos ver o que realmente estava acontecendo com o meu dinheiro. Mas deixe-me voltar 18 meses, para quando eu ainda acreditava no conto de fadas de me casar com uma família difícil que eventualmente me aceitaria. Minhas manhãs na Hartford Financials começavam, pontualmente às 7 horas. Cheguei antes do segurança terminar o café e peguei o elevador até o 14º andar, onde meu escritório tinha vista para o centro da cidade. A vista era tudo pelo que eu havia trabalhado. Torres de vidro refletindo o nascer do sol, a cidade despertando abaixo de mim. Analisei portfólios que valiam mais do que a maioria das pessoas veria em 10 vidas. Monitorei derivativos e detectei discrepâncias que economizaram milhões para nossos clientes. Sara, a minha assistente, trazia chá verde na caneca Tiffany que Dennis me deu de presente de aniversário. A conta Henderson tem uma movimentação interessante, ela dizia, e eu mergulhava em planilhas que contavam histórias de dinheiro fluindo por canais que não deveria. Eu conseguia identificar fraudes financeiras a milhares de metros de distância na vida de outra pessoa. A ironia ainda me perdura. Dennis me mandava mensagens por volta das 10, geralmente algo doce sobre planos para o almoço ou me lembrando do jantar com seus pais. Ele trabalhava como consultor freelancer. Estratégias de negócios, otimização de fluxo de trabalho, o tipo de descrições vagas que pareciam impressionantes, mas geravam uma renda imprevisível. Em alguns meses, ele conseguia um cliente importante e me levava para comemorar em restaurantes caros. Em outros eu pagava discretamente a hipoteca, a prestação do carro dele e os cartões de crédito, sem nem mencionar. Estávamos casados há 3 anos, 5. Ele era encantador daquele jeito que fazia você se sentir a única pessoa na sala, com olhos escuros que se enrugavam quando ele ria e mãos que sempre encontravam as minhas em meio a multidões. Eu adorava como ele dançava comigo na cozinha enquanto o jantar cozinhava, como ele deixava bilhetes na minha lancheira. Como ele me fazia sentir escolhida. Todo sábado, íamos de carro até o Queens para visitar os pais dele. Passamos 40 minutos de mãos dadas ouvindo o podcast que ele estava obcecado naquela semana. Mas, no momento em que entrávamos no estacionamento do prédio deles, algo mudava. A mão dele escorregava da minha, seus ombros ficavam tensos e quando subíamos os 3 lances de escada até o departamento de controle de aluguéis, ele já havia se transformado no filho de outra pessoa. Robert, seu pai, atendia a porta com genuíno carinho. Janete, você está linda como sempre. Ele aceitava o vinho que eu levava, sempre o mesmo merlo de $15 que Bárbara nunca bebia, mas eu continuava levando mesmo assim. As flores que eu havia recolhido na mercearia da esquina desapareciam em um vaso, quase sem serem notadas. Bárbara estaria dando as boas-vindas em sua sala de estar, cercada por fotos de Dennis de todas as fases da vida, exceto as recentes, nas quais eu estava incluída. Ela erguia os olhos do que quer que estivesse fingindo ler e exibia aquele sorriso forçado que nunca alcançava seus olhos. Ah, você está aqui, Dennis. Você viu o artigo sobre a promoção da Ana? Ela está indo tão bem na organização sem fins lucrativos. Lembra como ela costumava organizar aqueles bailes beneficentes? E aí começaria o show da Ana. O novo emprego de Ana ajudando jovens carentes. O trabalho voluntário de Ana no abrigo de animais. A habilidade mágica de Ana de fazer a dor da artrite de Bárbara desaparecer simplesmente entrando na sala. A mulher estava desaparecida há 4 anos, mas seu fantasma estava presente em todas as mesas de jantar, pairando no ar de todas as conversas.
A Ana fazia uma lasanha incrível. Bárbara suspirava enquanto eu preparava minha caçarola com tanto carinho. Ela tinha um ingrediente especial. Amor, acho que o Denis se mexeria desconfortavelmente, talvez apertasse meu joelho por baixo da mesa, mas nunca falaria nada. Nunca diria, mãe, a Janete está aqui. Nunca mencionou que Ana o havia traído com seu ex-melhor amigo, e que foi por isso que eles terminaram. Esse detalhe foi convenientemente apagado da história da família. A situação financeira se agravou gradualmente, depois de uma só vez. Primeiro foram os comentários sobre as rendas fixas não acompanharem a inflação. Em seguida, menções específicas aos custos médicos. A artrite de Bárbara exigiu injeções que o Medicare cobria apenas parcialmente. Os medicamentos para o coração de Robert custavam $300 por mês. Após o seguro. O aluguel deles aumentou 2 vezes em 2 anos. E Robert começou a trabalhar meio período em uma loja de ferragens aos 70 anos para sobreviver. Numa quinta-feira à noite, eu estava imerso nos relatórios trimestrais quando Denis apareceu no meu escritório em casa. Ele tinha aquele olhar que significava que ele precisava de algo, mas não queria pedir. Ele sentou na beirada da minha mesa, brincando com meu grampeador. Mamãe ligou hoje. Papai está deixando de tomar o remédio para fazer durar mais. Levantei os olhos da tela. Isso é perigoso. Ele precisa daqueles comprimidos. Eu sei. Denis passou a mão pelos cabelos. Um gesto que eu já sabia que significava ansiedade. Eles estão se afogando, Janete. A mamãe é orgulhosa demais para pedir ajuda, principalmente de você. Mas eles precisam. Quanto? Talvez 2.000 por mês. Só temporariamente, até que eles descubram alguma coisa. Observei seu rosto e vi preocupação genuína. Aqueles eram os pais dele, e apesar da frieza de Bárbara comigo, Robert sempre fora gentil. Nós conseguimos. Só que tem uma coisa, disse Denis, sem me olhar nos olhos. Mamãe não entende de internet banking, fica confusa com toda essa tecnologia e com o orgulho do papai. Ele não aguenta tirar dinheiro da esposa do filho. Se eu pudesse receber e repassar, diria que é do meu trabalho de consultoria. Na época fazia sentido. Bárbara tinha 71 anos e vivia reclamando de computadores e smartphones. Robert era um italiano à moda antiga, o tipo de homem que insistia em pagar o jantar, mesmo quando mal conseguia. Então concordei, configurando transferências automáticas da nossa conta conjunta para a conta pessoal do Denis, cada uma cuidadosamente identificada na minha planilha. O tratamento para a artrite da Bárbara, os medicamentos do Robert, a manutenção do apartamento, $2.000 por mês. E depois $2.500 quando o aluguel aumentou. Pequenas quantias para alguém que analisava carteiras milionárias, mas que somavam. Então, isso era família. Era isso que você fazia pela família, mesmo quando essa família passava todos os jantares lembrando você de como era inferior a uma mulher que já estava ausente há anos. Já se passaram 3 meses desde que comecei a enviar dinheiro, e as transferências se tornaram tão rotineiras quanto meu café da manhã. Naquela noite de março, sentamos ao redor da mesa de jantar de Bárbara, comendo carne assada que estava seca e cheia de gordura. O apartamento cheirava a vegetais cozidos demais e ao purificador de ar de lavanda que Bárbara usava para mascarar o mofo do carpete velho. Tive que pular a injeção de novo esta semana, anunciou Bárbara, cortando a carne com precisão dramática. Esses tratamentos são tão caros. Às vezes me pergunto se a dor vale a pena nos levar à falência. Meu garfo parou no meio do caminho até a boca. Na terça-feira anterior, $2.400 haviam saído da minha conta, especificamente destinados ao tratamento da artrite dela. Virei-me para Denis, mas ele já estava redirecionando a conversa com naturalidade. O Kyle ganhou uma moto nova, disse ele, gesticulando em direção ao irmão mais novo. Mostre as fotos para Janete. Kyle pegou o telefone, ansioso para exibir a Harley cromada e preta que ele de alguma forma havia adquirido, apesar de estar desempregado há 6 meses. Consegui um ótimo negócio com um amigo que precisava de dinheiro rápido, explicou ele. Olhando fotos suas posando com a moto em vários locais do Queens. Bárbara não pareceu perceber a estranheza de seu filho falido comprar uma motocicleta enquanto ela, supostamente, não tinha condições de pagar por assistência médica. Ela apenas sorriu para Kyle com o carinho que nunca demonstrou para mim, estendendo a mão para acariciá-lo. Você merece coisas boas, querido. Você já passou por tanta coisa. As semanas seguintes trouxeram mais peculiaridades. O laptop de Denis, que sempre estivera aberto casualmente em nosso balcão da cozinha, de repente exigiu uma senha. Contratos com novos clientes, ele explicou quando perguntei. Eles são paranoicos com relação à confidencialidade.
Coisas de startups de tecnologia. Você sabe como é. Eu não sabia como era na verdade. Seu trabalho de consultoria sempre foi vago, mas agora se tornou ativamente secreto. As ligações que costumavam ser feitas na mesa da cozinha passaram a ser feitas na garagem. A recepção lá é melhor, ele afirmou. Embora nunca tivéssemos tido problemas de sinal em casa antes. Os extratos bancários que costumavam se acumular na nossa mesa de entrada começaram a desaparecer. Eu via o carteiro entregá-los, mas à noite eles sumiam. Quando eu pedia, Dennis me dava um tapinha no ombro com aquele toque tranquilizador que ele aperfeiçoava. Estou organizando tudo para o imposto de renda. Encontrei este novo sistema online. Você se concentra nas suas contas grandes no trabalho. Eu cuido das nossas pequenas coisas domésticas. Nossas pequenas coisas domésticas incluíam milhares de dólares saindo mensalmente. Tarde da noite, eu acordava e encontrava ao lado dele da cama vazio. Pela fresta da porta do escritório, eu conseguia ver o brilho azulado da tela do computador e ouvir o clique rápido das teclas. Quando eu caminhava descalça pelo corredor, a digitação parava. Quando eu abria a porta, ele estava folheando os resultados esportivos ou lendo notícias, olhando para cima com aquele sorriso fácil. Não consegui dormir. Não queria te acordar com minhas reviradas na cama. Num domingo de abril, Robert nos assustou a todos. Estávamos terminando o bolo inglês da Bárbara quando ele se levantou para tirar os pratos e cambaleou perigosamente. Seu rosto estava pálido e o suor escorria pela testa. Apesar do apartamento fresco. Dennis pulou para ampará-lo, guiando-o até o sofá enquanto Bárbara se agitava, de repente bancando a esposa preocupada. Estou bem, insistiu Robert, embora suas mãos tremessem ao aceitar um copo d'água. Só estou cansado. Ontem comi 2 vezes no mercado. Por que você está trabalhando tanto? Perguntei, genuinamente confusa. Pelos meus cálculos, tínhamos enviado $8.000 nos últimos 4 meses. O suficiente para pagar o aluguel e os remédios dele, com o dinheiro que sobrou. As contas não se pagam sozinhas, disse Robert baixinho, sem me olhar nos olhos. A mão de Dennis encontrou meu joelho embaixo da mesa de centro e apertou com firmeza. Não com carinho, mas como um aviso. Quando olhei para ele, sua expressão era cuidadosamente neutra, mas algo em seus olhos me disse para deixar isso de lado. A viagem para casa naquela noite foi silenciosa, exceto pela chuva batendo no para-brisa. Observei os limpadores de para-brisa se movimentando para frente e para trás, tentando entender o que tinha presenciado. Por fim, não consegui me conter. Para onde vai o dinheiro, Dennis? Que dinheiro? Seus dedos ficaram brancos no volante. O dinheiro para os remédios do seu pai, para os tratamentos da sua mãe, $8.000 em 4 meses, e seu pai está se matando de trabalhar. Há outras despesas, disse ele, com a voz tensa. Coisas que você não sabe, dívidas antigas, contas médicas de antes. É complicado, às vezes descomplicado para mim. Confie em mim, ok? Eu cuido disso. Confiança. Uma palavra tão pequena, mas com tanto peso. O ponto de ruptura veio durante o clube do livro da Melissa. A irmã do Dennis insistiu em nos receber em casa, alegando que nossa sala tinha mais luz natural. 7 mulheres compareceram em uma terça-feira à noite, armadas com garrafas de vinho e opiniões sobre um livro de memórias que nenhuma delas havia terminado de ler. Na terceira garrafa de Pogrigil, Melissa passou da crítica literária para as fofocas de família. Sua voz ecoou até a cozinha, onde eu estava enchendo a tábua de queijos. O Dennis tem sido tão bom com a Ana ultimamente, disse ela, emocionada para a amiga Carol. Você sabe que ela está passando por dificuldades desde que a boutique dela faliu. Mas família ajuda família, né? Até ex-namorados. É isso que torna a Whitmore especial. Minha mão parou na faca Bray. Carol fez um gesto simpático e apropriado. Há quanto tempo eles ficaram juntos de novo? 6 anos. Dá para acreditar? Todo mundo achou que eles iam se casar. A Bárbara ainda tem as revistas de casamento que ela colecionava para eles. Mas o momento certo, sabe? A Ana precisava se encontrar e o Dennis precisava. Bem, ele encontrou a Janete. O jeito como ela disse meu nome como se eu fosse um prêmio de consolação que Dennis havia aceitado. Voltei para a sala carregando o prato de queijos, com o rosto cuidadosamente arrumado com a neutralidade de uma anfitriã. A Ana está passando por um momento difícil, perguntei casualmente, colocando o prato na mesa de centro. Melissa arregalou os olhos, de repente percebendo que eu estava ouvindo. O vinho a deixará descuidada. Ah, só coisas normais. Recomeçar é difícil. O Dennis mencionou, quer dizer, ouvi em algum lugar que ela está melhor agora. Dennis mencionou? Não, talvez. Não me lembro bem onde ouvi isso.
Ela recuava freneticamente, lançando olhares para as outras mulheres em busca de ajuda. Provavelmente no Facebook. Vocês sabem como as notícias se espalham. Naquela noite deitei-me na cama, ouvindo Dennis respirar ao meu lado. Seu sono era tranquilo, tranquilo. Seu braço envolveu minha cintura como fazia todas as noites durante 3 anos. O mesmo braço que me segurou durante filmes de terror, que me puxou para perto em lugares lotados, que me fez sentir seguro e escolhido. Mas as palavras de Melissa ecoaram na minha mente. Família ajuda a família, até ex-namorados. Dennis tem sido tão bom para Ana. Pensei na senha do laptop dele, nas ligações na garagem, nos extratos bancários que sumiam, na moto de Kylie, na exaustão de Robert, nos tratamentos que Bárbara deixou de fazer. Apesar dos meus pagamentos terem sido marcados especificamente para eles. Os números começaram a se organizar na minha cabeça da mesma forma que acontecia quando eu analisava carteiras no trabalho, padrões e discrepâncias de entrada e saída de dinheiro. US cifrão 8 mil em 4 meses, mas nenhuma melhora visível na situação dos pais. As explicações vagas de Dennis, as reclamações constantes de Bárbara e agora o nome de Ana aparecendo como um corpo que não quer ficar enterrado. Virei-me para estudar o rosto de Dennis na escuridão. Ele parecia mais jovem dormindo, quase inocente. As rugas de preocupação que marcavam sua testa durante o dia se suavizavam à noite. Este era o homem com quem me casei, que prometeu me amar e cuidar de mim, que se levantou no altar e disse que eu era o seu futuro. Mas futuros que eu estava aprendendo podem ser construídos sobre alicerces muito instáveis. Dormir tornou-se impossível depois da revelação regada a vinho de Melissa sobre Ana. Passei o resto da semana vivendo meus dias como um fantasma, analisando portfólios no trabalho enquanto minha mente fervilhava de possibilidades. Dennis não notou nada, ainda me beijando de despedida todas as manhãs, ainda me mandando emojis de força na hora do almoço, ainda se enrolando em minha noite como se tudo estivesse normal. Na quinta-feira de manhã, ele saiu para o que chamou de uma reunião matinal com um cliente. Observei da janela do nosso quarto o carro dele desaparecer na esquina e fiquei ali por mais 5 minutos para garantir que ele não voltaria para pegar algo esquecido. A casa parecia diferente quando eu estava sozinho com minhas suspeitas. Cada canto parecia guardar segredos. Cada gaveta podia conter evidências. Seu laptop estava sobre a mesa do escritório, fechado, mas não trancado. Dennis se acostumara com sua farsa, descuidado com suas ferramentas. Abri e encarei a tela de senha, meus dedos pairando sobre as teclas. Nossa data de aniversário, nada. O aniversário dele, nada. Tentei variações do nosso endereço, o nome de solteira da mãe dele, até mesmo Bárbara 1952. Em desespero. Então, quase como uma piada amarga, digitei Ana 2020. A tela desbloqueou. Meu peito apertou quando sua área de trabalho apareceu, cheia de pastas e arquivos que eu nunca tinha visto. O e-mail dele já estava aberto em uma aba do navegador, conectado e aguardando. O tópico mais recente foi enviado por Bárbara há apenas 3 horas. Janete parece desconfiada no jantar. Mantenham na calma até o meu aniversário. Depois disso podemos reavaliar o acordo. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava a correspondência. Dezenas de e-mails datados de 18 meses atrás, criando uma linha do tempo de mentiras. Bárbara ensinando Dennis o que dizer ao pedir dinheiro. Diga a ela que é para minha artrite. Ela não vai questionar minhas necessidades médicas. Kylie brincando sobre seu portfólio de investimentos financiado pela brilhante estratégia de longo prazo de seu irmão. Mas o documento que parou meu coração foi uma planilha do Google intitulada Operação Mantenha Ana Float. As colunas foram meticulosamente organizadas. Data do recebimento do valor de J. Distribuição real da matéria de capa. Meu nome apareceu como uma piada o tempo todo. Jay acreditou na história da medicação. Jay não questionou o conserto do telhado. Jay, ocupado demais com o trabalho para perceber. Fotografei a tela com meu celular e então lembrei que Dennis podia verificar o histórico do navegador. Não, eu precisava ser mais inteligente. Encaminhei tudo para minha conta de e-mail particular, aquela que eu usava para compras online e que Dennis não conhecia. 23 e-mails, 14 anexos, uma planilha devastadora que detalhava exatamente como meu dinheiro tinha sido dividido. Dos 42 mil dólares que enviei ao longo de 18 meses, apenas 15 mil dólares foram efetivamente para Bárbara e Robert. A planilha mostrava isso claramente. Pagamentos ocasionais para despesas legítimas.
Apenas o suficiente para manter a história de fachada. Ana recebeu $12.000 destinados a um fundo de recuperação especial e suporte temporário durante a transição. Os 8.000 de Kylie foram rotulados como oportunidades de investimento, com notas sobre perdas em criptomoedas e dívidas em apostas esportivas. Os 7.000 restantes foram marcados como custos administrativos, os honorários de Dennis pela gestão do golpe. Recostei-me na cadeira dele, com meu orgulho profissional ferido quase tanto quanto meu coração. Eu ganhava a vida descobrindo fraudes. Economizei milhões para clientes ao identificar discrepâncias que outros não percebiam. No entanto, na minha própria casa, eu não percebi uma conspiração que envolvia toda a família do meu marido. O chuveiro ainda estava ligado lá em cima. Dennis tomava banhos longos, um daqueles hábitos que eu achava cativantes. 20 minutos no mínimo, às vezes 30 se estivesse pensando em problemas. Tive tempo para investigar mais a fundo. Sua pasta de mensagens enviadas revelou mensagens para Ana. Não cartas de amor, algo pior. Atualizações comerciais sobre seu apoio financeiro. O pagamento deste mês vai atrasar. Janete está ficando desconfiada. Preciso ter cuidado. E Ana responde, grata e alheia. Agradeça ao Dennis. Conte ao seu gestor de fundos fiduciários. Agradeço a ajuda neste momento difícil. Gerente do fundo fiduciário. Disseram a Ana que o dinheiro vinha do fundo fiduciário fictício de Dennis. Imprimi tudo. A impressora preocupada, assim como meus pensamentos acelerados. Extratos bancários da nossa conta conjunta mostrando todas as transferências. Capturas de tela do documento do Google, as conversas por e-mail. Quando o chuveiro parou, eu tinha 40 páginas de evidências guardadas na minha bolsa de ferramentas. Fechei o laptop, meu coração batendo forte enquanto ouvia os passos de Dennis lá em cima. Quando ele desceu, o cabelo ainda estava molhado. Eu estava na mesa da cozinha com meu café e as notícias da manhã no tablet, parecendo uma quinta-feira qualquer. Bom dia, linda, disse ele, beijando o topo da minha cabeça. Durma bem. Como um bebê, menti, sem tirar os olhos da tela. O resto da manhã foi uma agonia. Dennis cantarolava enquanto preparava o café da manhã, reclamava do trânsito, me deu um beijo de despedida com os mesmos lábios que vinham mentindo para mim há 18 meses. Depois que o carro dele foi embora, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Pela primeira vez em 3 anos. Fiquei sentado no meu carro na entrada da garagem, com as janelas abertas apesar do frio de abril, espalhando as páginas impressas no banco do passageiro. Com um marcador amarelo, marquei cada mentira, cada pagamento desviado, cada falsa emergência que me separou do meu dinheiro. O conserto do telhado, segundo Bárbara, custou 3.000. Não há registros de empreiteiros nem licenças registradas na prefeitura. Medicamento cardíaco de emergência de Robert. A farmácia não tinha registro da receita. A manutenção do apartamento que Dennis disse ser urgente. O prédio deles não passava por nenhuma reforma há 2 anos, segundo registros públicos. Liguei para o meu celular. Meu telefone vibrou. Dennis entrando em contato como o marido dedicado que fingia ser. Espero que esteja se sentindo melhor, querida. Amo você. Fiquei olhando para aquelas 2 palavras que antes significavam tudo. Agora, elas pareciam parte de um golpe. Manipulação emocional para me manter dócil e generosa. Respondi com um simples agradecimento e bloqueei o número dele temporariamente para poder pensar sem interrupções. Lisa atendeu no segundo toque. Minha colega de quarto da faculdade havia se tornado paralegal especializada em crimes financeiros. Uma coincidência que agora parecia destino. Janete, como você está? Faz muito tempo. Preciso da sua ajuda, eu disse, com a voz embargada pela primeira vez na manhã. Acho que meu marido e a família dele andam me roubando. Ah, querida, vem aqui agora mesmo. O apartamento de Lisa ficava a 20 minutos de carro que fiz em 15. Ela atendeu a porta de moletom. Com o laptop já aberto na mesa de centro. Entreguei a ela minha pasta de evidências e observei sua expressão mudar de preocupação para choque e em seguida, para raiva profissional enquanto ela lia. Janete, isso não é apenas roubo. Isso é fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude. Quando você cruza fronteiras estaduais com transferências eletrônicas baseadas em falsos pretextos, isso se torna federal. Federal do tipo que leva as pessoas à prisão. Seu marido pode pegar 5 anos. Bárbara e Kylie podem ser acusados de conspiradores. Ela abriu bancos de dados jurídicos em seu laptop, mostrando-me casos semelhantes. Você tem tudo documentado. Este é o caso dos sonhos de qualquer promotor. Passamos 3 horas elaborando um arquivo completo. Lisa me ajudou a criar um cronograma, organizar as evidências e preparar o depoimento.
Ela também me deu um conselho que eu não queria, mas precisava ouvir: não os confronte sozinho. Não lhes dê tempo para coordenar histórias ou destruir evidências. E faça o que fizer, não deixe que eles saibam que você sabe até que esteja pronto para usar. O jantar de aniversário da Bárbara é no sábado, eu disse, com uma ideia se formando. A família toda estará lá. Dennis, Kylie, Robert e até Melissa. Lisa deu um sorriso sombrio. Confronto público significa testemunhas. Inteligente. Mas Janete, você está pronta para o fim do seu casamento? Porque não há como voltar atrás. Pensei na senha do Dennis. Ana 2020. 4 anos após o término, ela ainda era importante o suficiente para ser sua chave digital. Eu era a mulher que pagava as contas, mas Ana era a que estava codificada na memória dele. Meu casamento acabou há 18 meses, eu disse. Eu só não sabia ainda. A sexta-feira passou num borrão de normalidade forçada. Fui trabalhar, analisei portfólios, participei de reuniões. Tudo isso enquanto minha pasta de evidências permanecia trancada na gaveta da minha mesa como uma arma carregada. Dennis mandava mensagens o dia todo, conversas casuais que agora pareciam vigilância. Como está o seu dia? Quer comida tailandesa hoje à noite? Mamãe está animada para amanhã. Cada mensagem é outra manipulação, outra performance em nosso casamento teatral. Naquela noite, ele me encontrou no banheiro passando rímel para o nosso tradicional jantar pré-parto. Seus braços envolveram minha cintura por trás, seu queixo apoiado no meu ombro enquanto olhávamos para o nosso reflexo. Você está linda, ele murmurou contra meu pescoço. Mamãe não merece você na festa dela. A ironia dessa declaração me fez morder a língua até sentir gosto de cobre. O sábado chegou cinzento e chuvoso, o tipo de dia de abril que não dava para decidir se queria ser inverno ou primavera. Vesti-me com cuidado, profissionalmente, mas sem ser ameaçadora. O vestido azul marinho que Dennis sempre dizia que deixava meus olhos incríveis. Se esta fosse minha última atuação como a linda Nora, eu me vestiria como tal. A viagem até o Queens pareceu mais longa do que o normal. Dennis preencheu o silêncio com conversas sobre suas reuniões fictícias com clientes e os próximos projetos que finalmente estabilizariam sua renda. Sua mão encontrou a minha num sinal vermelho, apertando-a suavemente. Obrigada por ser tão paciente com a minha família. Sei que a mamãe pode ser difícil. 3 anos de dificuldades, eu disse calmamente. Vai melhorar. Ela só precisa de tempo. Tempo. Como se 18 meses e $42.000 não tivessem sido suficientes. O prédio de Bárbara erguia-se cinzento contra o céu mais escuro. Subimos os 3 lances de escada lentamente, Dennis carregando vinho e flores enquanto eu carregava minha bolsa. Mais pesada do que o normal, com meu celular totalmente carregado e o aplicativo de gravação pronto. A escada cheirava a repolho e carpete velho. A televisão de alguém berrava através das paredes finas. Dennis bateu em vez de usar a chave. Nossa chegada foi coreografada como todo o resto. Bárbara abriu a porta usando seu melhor vestido, o roxo que ela guardava para a igreja e ocasiões especiais. Seu rosto se iluminou ao ver Dennis, depois se apagou um pouco, me reconhecendo atrás dele. Aí está meu aniversariante. Ela puxou Dennis para um abraço desconfortavelmente longo, depois se virou para mim com aquele sorriso de treino. Janete, você veio. Não perderia, Bárbara. O apartamento estava transformado. Sua louça boa estava fora de moda. A mesa estendida com a aba que ela só usava nos feriados. Serpentinas pendiam do teto, e o cheiro de carne assada competia com seu agressivo purificador de ar de lavanda. Não foi apenas um jantar de aniversário. Foi um evento, uma produção. Kylie já estava esparramado no sofá, cerveja na mão, aquele relógio caro refletindo a luz toda vez que ele levantava a garrafa. Ele havia arrumado o cabelo e usava uma camisa nova, interpretando o papel de um jovem bem-sucedido em vez de um jogador desempregado vivendo das minhas transferências. Janete. Robert se levantou da poltrona. Calor genuíno em seus olhos cansados. Ele parecia pior do que na semana passada, mais grisalho, mais frágil. Você está linda, querida. Melissa chegou minutos depois com seu marido Tom, que imediatamente se sentou em frente à televisão com Kylie. Ela abraçou todo mundo, menos eu. Ganhei um beijo no ar que passou longe por 15 centímetros. Ana mandou um cartão, anunciou Bárbara, acenando com um envelope rosa como se fosse um troféu. Não é muita gentileza? Mesmo com seu novo cargo tão ocupado, ela se lembrou. Ela leu em voz alta. Cada palavra era uma facada deliberada. Querida Bárbara, feliz aniversário para alguém que tem sido como uma segunda mãe para mim. Obrigada por todo o seu apoio durante meus momentos difíceis. Com amor, Ana. Dennis apertou o maxilar.
Ele sabia que aquilo era demais até para Bárbara, mas não disse nada. Apenas abriu garrafas de vinho enquanto eu preparava aperitivos que ninguém comeria. O jantar foi a melhor apresentação de Bárbara até então. História após história sobre as realizações de Ana, cada uma apresentada diretamente a mim como prova em um julgamento. A promoção de Ana na organização sem fins lucrativos. O trabalho voluntário de Ana com jovens carentes. A habilidade natural de Ana de fazer todos se sentirem especiais, ao contrário de algumas pessoas que simplesmente jogam dinheiro nos problemas. Esse último comentário fez Denis estremecer, mas ele ainda permaneceu em silêncio. O bolo veio do supermercado, um bolo amarelo com 2 coberturas doces que diziam: Feliz 72º aniversário, Bárbara. Em letras roxas, cantamos enquanto Bárbara se deleitava com a atenção, seus olhos fixos nos meus durante toda a música, como um predador observando sua presa. Depois que ela apagou as velas, depois que os aplausos obrigatórios cessaram, Bárbara sentou seu garçom de bolo e se virou para mim. De repente, a sala pareceu menor, todos se inclinando levemente como se estivessem esperando por esse momento. Sabe, Janete, ela começou, com a voz carregada daquela falsa doçura que precedia qualquer insulto. Tenho pensado muito ultimamente sobre compatibilidade, sobre como algumas pessoas simplesmente se encaixam, enquanto outras nunca conseguem. Denis agarrou minha mão por baixo da mesa. Não para me apoiar, mas para me avisar. Bárbara continuou. Cada palavra cuidadosamente escolhida. Ana entendia Denis de uma forma especial. Eles tinham essa conexão, esse ritmo natural. Ela sabia o que ele precisava sem que lhe dissessem. Ela o tornava uma pessoa melhor simplesmente por existir. Mãe, Denis disse baixinho, mas ela levantou a mão para silenciá-lo. Só estou sendo sincera. Janete merece honestidade, não é? O sorriso de Bárbara era cortante. Tente, querida. Todos nós vemos você se esforçando, mas nunca será tão boa quanto Ana. Nunca chegará ao nível do que ela e Denis tinham. Algumas coisas simplesmente não podem ser forçadas. A sala prendeu a respiração. Kylie sorriu por trás da cerveja. Melissa estudou seu bolo com falsa intensidade. Tom continuou assistindo ao futebol. Robert olhou para o café como se ele contivesse rotas de fuga. E Denis sentou-se ali com minha mão na dele, e não disse absolutamente nada. Foi então que ouvi minha própria voz, firme e clara. Então diga a Ana para pagar todas as suas contas. Cansei de financiar seu estilo de vida. As palavras caíram como granadas na sala silenciosa. O sorriso triunfante de Bárbara congelou, depois se desfez em confusão. O quê? Que dinheiro? Nunca recebemos $1 único de você. A mentira era tão descarada, tão absoluta, que por um segundo me perguntei se todos nós estávamos vivendo em realidades diferentes. Mas então vi Denis empalidecer, vi o sorriso irônico de Kylie desaparecer, vi os olhos de Melissa se arregalarem de pânico. Peguei meu celular com uma calma deliberada e abri meu aplicativo bancário com dedos firmes. Devemos revisar as transferências, Bárbara. Ou você prefere manter essa ficção de que nunca recebeu dinheiro meu? Não sei do que você está falando, gaguejou Bárbara, mas sua voz havia perdido o tom. Janeiro de 2023 comecei, com o mesmo tom profissional que usava ao falar com os clientes. $2.400 para o tratamento de artrite da Bárbara. Fevereiro de 2023, $2.300 para reformas no apartamento. Março de 2023, $2.500 para a medicação do Robert. Cada mês caía no silêncio como pedras na água. Abril, maio, junho. Os números se somavam enquanto os rostos ao redor da mesa se transformavam. A confusão de Bárbara se transformou em algo diferente, algo como medo. Kylie largou sua cerveja com a mão trêmula. Melissa se recostou na cadeira como se estivesse tentando desaparecer. Julho de 2023, $3.000 para reparo emergencial do telhado. Agosto, setembro, outubro. Devo continuar? 18 meses de transferências. Bárbara, $42.000 no total. Tudo cuidadosamente documentado. Tudo enviado para Denis para suas supostas despesas médicas. A xícara de café de Robert bateu no pires quando ele a pousou. Sua voz, quando soou, era quase um sussurro, mas carregava o peso de montanhas. Denis, você nos deu o dinheiro da Janete? A pergunta pairava no ar entre pai e filho como uma lâmina esperando para cair. A boca de Denis abriu e fechou, em busca de palavras que pudessem suavizar o que estava por vir. Seu rosto estava da cor de papel velho, e sua mão soltou a minha para agarrar a borda da mesa. É complicado, ele finalmente conseguiu dizer, as palavras quase inaudíveis.
Descomplicado, eu disse, com a voz firme como granito. Denis olhou ao redor da mesa como se estivesse procurando aliados, mas só encontrou rostos à espera. Até Bárbara pareceu prender a respiração, embora eu não conseguisse dizer se era de medo ou de expectativa. A Ana entrou em contato comigo 6 meses depois que nos casamos, começou ele, com as palavras saindo apressadas. A boutique dela estava falindo. Ela tinha investido tudo. Suas economias, empréstimos de amigos, cartões de crédito estourados. Ela ia perder o apartamento. Então, você deu meu dinheiro a ela? Perguntei sem perguntar. Não era para ser assim. A voz de Denis falhou, revelando o garoto por baixo do homem. Mamãe disse que achava que todos nós acreditávamos que Ana só precisava de um tempo para se reerguer, que ela e eu fomos feitos um para o outro, e você foi. Eu estava o quê, Denis? Ele não conseguia me olhar nos olhos. Conveniente e estável, alguém que pudesse ajudar durante a transição. Transição. Lá estava ela. A palavra que reduziu todo o nosso casamento a um arranjo temporário, uma ponte entre o passado de Denis e seu futuro supostamente inevitável com Ana. Você sabia. Virei-me para Bárbara, cujo rosto havia se transformado em algo que eu nunca tinha visto antes. Não a superioridade sarcástica a que eu estava acostumada, mas algo mais duro, mais calculista. Você orquestrou tudo isso. Bárbara se endireitou na cadeira e quando falou, sua voz havia perdido toda a doçura fingida. Ana e Denis pertencem um ao outro. Qualquer um podia ver isso. Você nunca deveria ser permanente, Janete. Você é fria demais, focada demais em números e carreiras. Ana entendia o que era família. Ela entendia o que Denis precisava. O que ele precisava era do meu dinheiro. Aparentemente, o seu dinheiro era o mínimo que você podia contribuir, retrucou Bárbara, sem a máscara agora. Ensinei ao Denis exatamente como abordar você quando perguntar, quanto pedir e quais histórias funcionariam. Todo mês, revisávamos o que funcionava e o que não funcionava. Janete reagiu bem aos problemas de saúde do papai. Eu dizia a ele, use mais esse ângulo. Tom havia desligado a televisão. Até a TV dos vizinhos parecia mais silenciosa, como se o prédio inteiro estivesse ouvindo a confissão de Bárbara. Você treinou seu filho para defraudar a esposa. A voz de Robert estava quase irreconhecível, carregada de algo entre raiva e tristeza. Eu treinei para garantir seu futuro, corrigiu Bárbara, erguendo o queixo com um orgulho impressionante. Ana é a alma gêmea dele. Janete foi apenas um trampolim bem pago que poderia financiar a recuperação de Ana e o eventual reencontro deles. Mãe, pare, implorou Denis. Mas Bárbara não tinha mais como parar. 3 anos planejando isso. 3 anos suportando sua presença à minha mesa, fingindo que você pertencia a este lugar. Em cada jantar, em cada feriado, vendo você sentar na cadeira que deveria ter sido da Ana. Mas sabíamos que era temporário. Assim que Ana se estabilizasse, assim que suas dívidas comerciais fossem pagas, Denis poderia se divorciar de você e ficar com a mulher que realmente ama. Cada palavra era um golpe calculado, dado com a precisão de alguém que vinha ensaiando esse discurso em sua mente há meses. O estranho era que, em vez de me sentir destruída, eu me sentia estranhamente libertada. A máscara havia caído. O fingimento havia acabado. Esta era a verdadeira Bárbara, a verdadeira família com a qual eu havia me casado. A cadeira de Robert raspou no chão enquanto ele se levantava, todo o seu corpo tremendo. Você me deixou trabalhar em turnos dobrados. Você me deixou pular a medicação para o coração. Você me viu quase desmaiar de exaustão. Tudo isso enquanto roubava da Janete para dar para aquela mulher. Não estávamos roubando, protestava Denis semanalmente. São bens conjugais, propriedade comum. Eu tinha o direito de mentir, de cometer fraude, de documentar despesas falsas. Peguei meu celular novamente e rolei até a captura de tela do Google. Devo ler seus próprios registros, Denis? 15 de março. Contei ao Jay que o telhado estava vazando para o aluguel da Ana. 2 de abril. A história do papai sobre os remédios funcionou perfeitamente. Jay não questionou o valor. Kylie, que até então estivera em silêncio, de repente derrubou sua garrafa de cerveja ao tentar se levantar. O líquido se espalhou pela toalha de mesa de Bárbara, mas ninguém se moveu para limpá-la. Isso é loucura, murmurou ele, com os olhos disparados em direção à porta. Eu não fiz isso. Quer dizer, eu pensei que o dinheiro fosse da consultoria do Denis. A mamãe disse que ele estava indo muito bem. Indo bem. Eu ri, mas não havia humor algum. Seu irmão não tem um cliente legítimo há 8 meses. Esse relógio que você está usando, essa motocicleta, tudo pago com dinheiro que enviei para o remédio para o coração do seu pai. O ponteiro de Kylie foi automaticamente para o relógio, um Rolex que brilhava sob a luz da sala de jantar.
Mamãe disse que Dennis me deu uma oportunidade de investimento. Criptomoeda. Eu ia pagar quando o valor subisse. $8.000. Kylie, você pegou $8.000 que deveriam manter seu pai saudável. Eu não sabia. A voz de Kylie estava aguda de pânico. Mamãe cuidou de tudo. Ela disse que era dinheiro da família e que todos nós merecíamos uma parte. Uma parte do que? A voz de Robert ecoou, fazendo todo mundo pular. Eu nunca o tinha ouvido levantar a voz antes. Uma parte do roubo. Uma parte da fraude. Minha própria família conspirando pelas minhas costas enquanto eu me esfalfava. Você nunca deveria ter feito esses turnos extras, disse Bárbara, com o tom de voz mudando para irritação, como se Robert estivesse arruinando seus planos cuidadosamente traçados. Se você simplesmente aceitasse que precisávamos de ajuda. Socorro. Isso não é ajuda. Isso é roubo. Grande fraude. Fraude eletrônica. O rosto de Robert passou de cinza para vermelho, com veias saltando no pescoço. Melissa finalmente falou, com a voz baixa. Eu não sabia sobre o dinheiro, mas sabia sobre a Ana. Dennis tem se encontrado com ela para tomar café toda semana, às vezes para jantar. Achei que a Janete soubesse. Mais uma peça se encaixou. Todas aquelas reuniões com clientes, aqueles eventos de networking, aquelas noites no escritório, quantas delas eram realmente passadas com Ana a cada semana? Perguntei diretamente ao Dennis. Ele assentiu, infeliz. Precisávamos coordenar os pagamentos, garantir que os credores dela fossem pagos na ordem correta. Eram negócios. Negócios, repeti. É assim que você chama quando protege seu laptop com uma senha com o nome dela e o ano em que se conheceram? Dennis levantou a cabeça bruscamente. Você mexeu no meu computador. Ana 2020. Sério, Dennis? Nem criativo o suficiente para usar algo que não fosse sobre ela. Bárbara se levantou, tentando retomar o controle da narrativa. Nada disso importa. Ana e Dennis vão ficar juntos eventualmente. Você não pode impedir o destino, Janete. Você sempre foi apenas conveniente. Sim, Bárbara, você deixou isso bem claro. O idiota conveniente que financiou o estilo de vida da ex-namorada do seu filho enquanto vocês riam pelas minhas costas. Nós nunca rimos, disse Dennis calmamente. Não. Então como você chama o grupo de bate-papo familiar? Eu nunca fui adicionada àquele em que vocês discutiam como lidar com Janete, como me manter confortável, mas controlada. O silêncio de Dennis foi toda a confissão que eu precisava. Coloquei a mão na bolsa e tirei a pasta que Lisa tinha me ajudado a preparar, cheia de evidências, marcada com notas adesivas coloridas, profissional como qualquer arquivo de caso que eu apresentaria na Hartford Financial. Quer saber o que é isso? Coloquei o biscoito no bolo de aniversário da Bárbara, bem na cobertura. São 18 meses de fraude eletrônica documentados e verificados. Bárbara estendeu a mão para pegar a pasta, mas eu a coloquei em cima dela. Ainda não. Primeiro, você vai ouvir. Abri a primeira aba, mostrando os e-mails impressos para todos verem. E-mail de Bárbara para Dennis, 12 de fevereiro. Diga a Janete que o telhado está vazando. Ela não quer verificar com o proprietário. E-mail de Dennis para Kylie. 3 de março. Mamãe disse que você precisa de 8.000. Janete acha que é para os remédios do papai, então haja de acordo se ela perguntar. Você não tinha o direito de ler e-mails particulares, Bárbara começou, mas sua voz havia perdido a força. Na verdade, eu tinha todo o direito de ler e-mails discutindo como roubar meu dinheiro. Passei para a próxima sessão. Extratos bancários mostrando cada transferência, totalizando $42.000, cada um com as informações que me foram passadas e para onde o dinheiro realmente foi. Meu advogado, sim, Bárbara, eu tenho um advogado que chama isso de prova documental de conspiração para cometer fraude eletrônica. A voz do advogado Dennis falhou. Lisa Brennan é especialista em crimes financeiros. Ela revisou tudo. Peguei meu celular e mostrei o contato de Lisa. Ela está esperando minha ligação. Uma palavra minha e isso vira uma investigação federal. O quarto ficou tão silencioso que eu podia ouvir a geladeira zumbindo na cozinha, a televisão dos vizinhos passando um game show através das paredes e os passos de alguém no apartamento de cima. Federal, Kylie sussurrou, seu rosto perdendo a cor. Quando você usa transferências eletrônicas entre estados com base em pretextos fraudulentos, isso se torna um crime federal. Dennis pode pegar 5 anos de prisão. Bárbara e Kylie, como conspiradores, podem pegar 3 anos cada. Prisão. O relógio caro de Kylie refletiu a luz enquanto suas mãos tremiam. Mas eu não fiz isso. Mamãe disse que você pegou $8.000 que sabia que vinham de algum lugar suspeito. Você participou de reuniões familiares sobre como lidar com Janete.
Você está no grupo de bate-papo discutindo como me impedir de descobrir a verdade. Isso é conspiração. Bárbara tentou se recompor. Você está blefando. Nenhum promotor aceitaria esse caso. Somos uma família. Somos uma família, corrigi. E promotores adoram casos com tanta documentação. Mas aqui está a parte que você realmente vai odiar, Bárbara. Fiz uma pausa, saboreando o momento antes de desferir o golpe que eu estava guardando. Ana sabe de tudo. O silêncio que se seguiu foi lindo. Bárbara ficou boquiaberta. Dennis levantou a cabeça bruscamente. Até Robert, que fitava a mesa com uma raiva silenciosa, olhou para mim surpreso. Isso é impossível, disse Bárbara, mas a incerteza coloriu sua voz. 2 dias atrás, entrei em contato com a Ana. Enviei a ela capturas de tela do documento do Google, os e-mails, tudo mostrando de onde veio o misterioso dinheiro do fundo fiduciário do Dennis. Gostaria de ouvir a resposta dela? Abri o e-mail no meu celular, lendo as palavras de Ana em voz alta. Janete, estou absolutamente horrorizada. Dennis me disse que o dinheiro veio de um fundo de família que a avó dele deixou para ele. Eu não fazia ideia de que vinha de você. Estou disposta a devolver o que puder e testemunhar sobre o que Dennis me disse. Nenhuma mulher merece ser tratada dessa forma. Ela está mentindo, disse Dennis, desesperado. Ana não faria isso. Ana tem mais integridade do que toda essa família junta. Ela já me enviou registros de todos os pagamentos que recebeu, achando que eram do seu fundo fiduciário fictício. Ela está pronta para assinar uma declaração confirmando que você mentiu para nós dois. Bárbara afundou-se na cadeira. O vestido roxo que parecerá tão majestoso, agora fazia parecer um balão de festa murcho. A rainha da manipulação percebeu que sua princesa escolhida havia trocado de lado. Mas a melhor parte continuei, puxando uma mensagem impressa. A Ana me enviou capturas de tela das mensagens do Dennis para ela. Não se preocupe em me pagar. Meu fundo fiduciário é enorme. A vovó queria que eu ajudasse as pessoas com quem me importo. A Janete não sabe sobre o fundo. Ela pode se sentir estranha por eu ter dinheiro da família. Olhei diretamente para Dennis. Você mentiu para todo mundo. Para mim sobre para onde o dinheiro ia, para a Ana sobre de onde ele veio. Para os seus pais sobre. Na verdade, não tenho certeza se você contou alguma verdade aos seus pais. Tom havia abandonado qualquer pretensão de assistir TV, observando o desastre que se desenrolava de boca aberta. Melissa chorava silenciosamente com o rímel escorrendo pelas bochechas. As mãos de Robert estavam cerradas em punhos sobre a mesa, os nós dos dedos brancos. Então, eis o que vai acontecer, eu disse, pegando os documentos que Lisa havia preparado. Opção 1. Dennis assina este acordo pós-nupcial reconhecendo a dívida de $42.000. Bárbara e Robert assinam esta declaração juramentada confirmando que nunca receberam o dinheiro que enviei para as despesas deles. Kylie documenta cada centavo que recebeu e concorda com um plano de pagamento. Todos cooperam e isso continua sendo uma questão civil. Opção 2. Bárbara perguntou, embora claramente não quisesse saber. A segunda opção é ligar para Lisa agora mesmo. Ela entrará em contato com o FBI amanhã de manhã. Eles congelam suas contas, investigam suas finanças e você explica aos agentes federais como orquestrou 18 meses de fraude eletrônica. Espalhei 3 documentos sobre a mesa, afastando os pratos de bolo de aniversário e a porcelana de aniversário de Bárbara. Acordo pós-nupcial para Dennis. Declaração juramentada para Bárbara e Robert. Declaração financeira para Kylie. Isso é extorsão, Bárbara dizia semanalmente. Isso é consequência, corrigi. Algo que nenhum de vocês enfrentou antes. Dennis pegou a caneta com a mão trêmula. Se eu assinar isso, o que acontece? Nós nos divorciamos. Você devolve o dinheiro do seu fundo de aposentadoria e os ganhos futuros. Você fica fora da prisão. Você consegue manter sua reputação profissional, o que sobrou dela. E se eu não assinar, então você explica ao FBI, ao seu empregador e a todos os seus futuros parceiros românticos porque você foi condenado por fraude federal. Dennis assinou seu nome, cada letra parecendo doer fisicamente ao escrevê-la. Sua assinatura, que eu outrora achara tão elegante em nossa certidão de casamento, agora parecia o pergaminho de um homem derrotado. Bárbara pegou a caneta em seguida, com a mão tremendo tanto que ela mal conseguia segurá-la. Nunca pensei. Não, você nunca pensou que eu descobriria. Você nunca imaginou que o idiota conveniente com o salário descobriria seu plano. Ela sinalizou que as lágrimas finalmente romperam sua compostura. Não lágrimas de remorso. Bárbara não era capaz disso. Lágrimas de raiva por seu plano perfeito ter falhado. Kylie assinou rapidamente, ansioso para pôr fim àquele pesadelo.
Seu Rolex iluminou-se uma última vez enquanto ele me devolvia o documento. Robert foi o último a assinar e quando olhou para mim, seus olhos estavam vermelhos. Janete, me desculpe. Eu não sabia. Eu sei que não, Robert. Você é a única pessoa inocente nesta mesa. Reuni os documentos assinados e os guardei cuidadosamente de volta na minha pasta. As evidências da conspiração agora se juntavam às confissões escritas. Fiquei pegando minha bolsa, sentindo-me mais leve do que me sentirá nos últimos 18 meses. Espere, disse Bárbara, tentando uma última manipulação. Família não faz isso com família. Virei-me na porta, olhando para os destroços do jantar de aniversário de Bárbara. O bolo com pastas de provas esmagando a cobertura. As confissões assinadas entre a porcelana. A família que conspirara contra mim agora se voltava uns contra os outros com acusações e acusações. Família também não rouba da família. Eu disse, feliz aniversário, Bárbara. Desci aqueles 3 lances de escada e saí para a garoa de abril, deixando para trás os destroços do jantar de aniversário de Bárbara. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo de eu chegar ao carro. Denis ligando, mandando mensagem, o grupo de bate-papo da família do qual eu nunca tinha participado. De repente, desesperado para me incluir. Desliguei o telefone completamente e sentei no carro. A chuva batia no para-brisa e eu sentia algo entre exaustão e euforia. A viagem para casa foi surreal, o mesmo caminho que eu havia feito com Denis poucas horas antes. Mas agora eu estava sozinha, meu casamento efetivamente acabado. Minha pasta de provas no banco do passageiro como uma testemunha silenciosa do que acabará de acontecer. Parei num sinal vermelho e vi meu reflexo no retrovisor. Minha maquiagem ainda estava perfeita, sem uma lágrima sequer. Se forte ou fraca, eu não sabia dizer. Lisa estava me esperando em casa quando cheguei, sentada na varanda com uma garrafa de vinho e 2 taças. Imaginei que você precisaria disso, disse ela, levantando-se para me abraçar. Como foi? Todos assinaram. Levantei a pasta. Cada um deles. Sentamos na minha cozinha, que em breve seria apenas minha cozinha, enquanto eu contava cada detalhe. Lisa tomava notas, já planejando os próximos passos legais. Peça o divórcio na segunda de manhã, ela aconselhou. Faça greve enquanto eles ainda estão com medo. Denis apareceu à meia-noite usando sua chave uma última vez. Eu ainda estava acordado esperando por isso. Ele me encontrou na sala de estar com Lisa, que ficou lá para proteção e para servir de testemunha. Janete, por favor, precisamos conversar, ele implorou, com o rosto inchado de tanto chorar. Fale com meu advogado, disse Lisa friamente. E deixe seu chá na mesa. Esta é minha casa também. Não depois de segunda-feira, eu disse. Você assinou um acordo pós-nupcial reconhecendo dívida e fraude. Nenhum juiz vai deixar você ficar aqui. Ele ficou parado na nossa porta. Minha porta parecia uma estranha. Ele sempre foi tão pequeno, tão patético? Ou eu estava apaixonada demais para perceber? Eu te amei, ele disse baixinho. Você adorou meu salário, corrigi. Há uma diferença. Na segunda-feira de manhã, Lisa preencheu os papéis do divórcio enquanto eu ia trabalhar. Sarah, minha assistente, olhou para mim e me trouxe um chá extra forte sem fazer perguntas. Ao meio-dia, a notícia já tinha se espalhado pelo escritório. Não os detalhes, apenas que eu estava me divorciando do Denis. Minha chefe, Margarete, me chamou em sua sala. Ouvi falar da sua situação, disse ela cautelosamente. Você precisa de uma folga? Não, eu preciso trabalhar. Preciso do normal. Ele me observou por um momento. Há uma vaga de sócio sênior aberta no mês que vem. Eu não ia mencionar ainda, mas considerando tudo, talvez focar na sua carreira seja bom para você. Denis foi atendido no apartamento dos pais naquela tarde. Ele me ligou 17 vezes antes de eu bloquear o número dele. Então, Bárbara começou a ligar do seu telefone fixo, deixando mensagens de voz que iam de súplicas a ameaças e depois a soluços. Guardei todas mais provas só por precaução. Na quinta-feira, Denis liquidou seu fundo de aposentadoria. $30.000 apareceram na minha conta com o memorando, pagamento parcial conforme acordo. Os 12.000 restantes viriam em parcelas mensais de $500. Embora eu duvidasse que algum dia veria tudo isso. Kyle me mandou uma mensagem naquele fim de semana. Perdi meu emprego por sua causa. Você nunca teve um emprego, respondi, e então o bloqueei também. A verdadeira surpresa veio 3 semanas depois. Ana respondeu com uma voz hesitante. Janete, eu sei que é estranho, mas eu queria saber se poderíamos nos encontrar. Tenho algumas coisas para te contar. Nós nos conhecemos em um café no centro da cidade. Ficamos ambos sem jeito até Ana dizer. Então, nós dois nos casamos com a disfunção de Whitmore e caímos na gargalhada.
Tecnicamente nunca me casei. Ela se corrigiu. Graças a Deus. Ana me mostrou anos de e-mails de Dennis, desde o relacionamento deles até o meu casamento. As mentiras recentes sobre seu fundo fiduciário foram apenas as mais recentes de uma longa série de mentiras. Ele também vinha mentindo para ela durante todo o relacionamento. Sobre suas perspectivas de emprego, a situação financeira da família e até mesmo sobre o motivo do término. Bárbara me disse que você o traiu, eu disse. Ana quase cuspiu o café. O quê? Ele me traiu com a minha colega de quarto. Bárbara sabia que ela o ajudou a encobrir. Ficamos sentados ali por 3 horas comparando informações, descobrindo mentiras e percebendo o quanto nós dois tínhamos sido manipulados. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, Ana disse: devíamos fazer isso mensalmente, como uma terapia de grupo para sobreviventes. Nosso primeiro jantar oficial foi em um restaurante italiano, onde brindamos com um vinho caro que eu finalmente pude pagar, já que não estava mais financiando a família de Dennis. As habilidades casamenteiras da Bárbara, disse Ana, erguendo o copo. Ela queria tanto que o Dennis ficasse comigo que se esqueceu de perguntar se eu o queria de volta. O que você disse a ele quando ele entrou em contato depois do desastre de aniversário? Eu disse a ele que estava testemunhando em seu processo civil e que ele deveria retirar meu número. A ação civil foi ideia da Lisa. Como todos admitiram a fraude por escrito, poderíamos processar por danos que vão além do dinheiro roubado. Sofrimento emocional, manipulação financeira, conspiração para fraudar. Lisa listou, construindo seu caso. O negócio de consultoria de Dennis, que já estava em dificuldades, entrou em colapso total quando a notícia da fraude se espalhou. Aparentemente, os clientes não confiam em consultores financeiros que roubam suas esposas. Ele voltou a morar com Bárbara e Robert, dormindo em seu quarto de infância aos 34 anos, cercado por troféus do ensino médio e memórias de quando ele tinha potencial. Bárbara, de acordo com Melissa, que ainda me mandava mensagens de vez em quando, tinha se tornado insuportável conviver com ela. Sem meu dinheiro para amortecer seu estilo de vida, ela teve que encarar a realidade da situação, uma renda fixa que mal cobria o aluguel, nenhuma poupança e um filho que não conseguia se sustentar, muito menos a eles. Robert foi o único que demonstrou remorso genuíno. 2 meses depois do desastre do aniversário, ele me enviou uma carta, escrita à mão, formal. A maneira como a geração dele comunicava coisas importantes. Querida Janete, dizia, passei semanas tentando encontrar as palavras certas. Não há nenhuma. O que minha família fez com você foi imperdoável. Você merecia algo melhor de todos nós, especialmente de mim. Eu deveria ter te protegido. Em vez disso, me beneficiei dos crimes deles enquanto permanecia voluntariamente ignorante. Lamento profundamente. Ajudei Robert a se candidatar aos programas de assistência do Medicare, enviando-lhe informações sobre a cobertura de medicamentos para a qual ele se qualificava, mas que desconhecia. Ele nunca perguntou. Eu simplesmente fiz. Não por Dennis ou Bárbara, mas por Robert, que tinha sido tão vítima quanto eu. Seu cartão de Natal chegou em dezembro. Apenas um cartão simples comprado em loja com uma frase escrita dentro. Você merecia algo melhor de todos nós. Nenhum pedido de perdão, nenhuma manipulação, apenas reconhecimento. Guardei o cartão de Natal do Robert na minha geladeira com um ímã em forma de girassol. A única lembrança que me permitia da família Whitmore. Janeiro chegou com neve e silêncio. O tipo de paz que se sente depois de sobreviver a um furacão. Minha nova rotina era simples: trabalho, terapia e aprender a ficar sozinho sem me sentir solitário. O consultório da doutora Morrison se tornou meu santuário às quartas-feiras. Ela era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos que nunca apressava nossas sessões, mesmo quando eu passava 20 minutos chorando por não ter percebido sinais tão óbvios. Você não era cega, Janete. Você confiava. Há uma diferença, disse ela durante nosso 3º mês juntas. Seu instinto de ajudar a família necessitada não estava errado. A exploração desse instinto por parte deles era: desempacotamos tudo. Minha necessidade de ser a esposa perfeita, a forma como eu racionalizava cada sinal de alerta como uma diferença cultural ou uma situação temporária. Eu analiso portfólios milionários, eu disse a ela certa tarde. Eu pego fraudes para viver. Como é que eu não percebi isso na minha própria casa? Porque você não estava procurando por isso. Nós não auditamos as pessoas que amamos. A raiva vinha em ondas. Em alguns dias eu estava bem, focada no trabalho e seguindo em frente. Então, eu via um casal de mãos dadas em uma cafeteria,
e a raiva me invadia com tanta intensidade que eu tinha que ir embora. A humilhação foi pior, sabendo que durante 18 meses uma família inteira estava rindo às minhas custas, me chamando de conveniente, planejando minha substituição enquanto gastava meu dinheiro. A dor também é real, lembrou-me o Dr. Morrison. Você perdeu a família que pensava ter, o casamento em que acreditava, o futuro que havia planejado. Permita-se lamentar. Fevereiro trouxe notícias espalhadas pelo mundo. Melissa ainda mandava mensagens de vez em quando, incapaz de resistir a compartilhar o drama familiar. A artrite de Bárbara havia piorado gravemente. Sem tratamento consistente, ela mal conseguia abrir potes e tinha dificuldade para subir escadas. A parte amarga de mim se sentiu vingada. A parte humana lembrou que eu teria pago com prazer pelos remédios dela se eles tivessem sido honestos. Kyle encontrou trabalho em um depósito da Amazon, em turnos noturnos que pagavam $15 por hora. Ele vendeu a motocicleta, penhorou o relógio e se mudou para um apartamento estúdio que Melissa descreveu como deprimente. Seus pagamentos de restituição chegavam mensalmente. $200, o que provavelmente significava que ele estava vivendo de macarrão instantâneo e esperança. Dennis tentou namorar, segundo Melissa. 3 primeiros encontros que nunca levaram a segundos encontros. Ele não entende por que as mulheres o ignoram depois de pesquisá-lo no Google. Ela escreveu: a mãe fica dizendo a ele que a perda é delas. A documentação sobre fraude eletrônica que eu havia protocolado no divórcio tornou-se pública. Qualquer mulher com conhecimentos básicos de internet poderia encontrá-la em minutos. Dennis Whitmore, consultor financeiro que fraudou a esposa. Não é exatamente um perfil de namoro. Março marcou 6 meses desde o confronto de aniversário. Ana e eu jantamos em um restaurante tailandês como sempre. Nossa amizade evoluiu de um trauma compartilhado para uma conexão genuína. Ela começou a namorar alguém novo, um professor que conhecia toda a sua história e não se importava. Ele realmente agradeceu ao Dennis. Ela riu. Disse que se o Dennis não tivesse sido um desastre, nunca teríamos nos conhecido. Naquela noite, Ana sugeriu algo que mudou tudo: deveríamos ajudar outras mulheres. Quantas estão por aí agora mesmo financiando os segredos dos maridos, achando que são loucos por desconfiarem? Começamos pequenos, um grupo no Facebook chamado Recepkepers para mulheres que suspeitavam de abuso financeiro em seus relacionamentos. Em uma semana, tínhamos 50 membros. Em um mês, 300 mulheres compartilhando histórias que ecoavam a minha: dinheiro sumindo, mentiras elaboradas, conspirações familiares. Escrevi nosso primeiro guia sobre sinais de alerta e abuso financeiro. Ana contribuiu quando a família se torna inimiga. Respondemos a perguntas, revisamos extratos bancários e ajudamos mulheres a documentar suas suspeitas. O que começou como um processamento do nosso próprio trauma se transformou em algo maior. Minha promoção a sócia sênior aconteceu em abril. Margaret me chamou em seu escritório com champanhe. A forma como você lidou com sua situação pessoal demonstrou um profissionalismo extraordinário. Ela disse: você transformou uma crise em educação, ajudando a proteger nossos clientes de esquemas semelhantes. Isso é liderança. O aumento foi substancial, mais do que suficiente para cobrir o que eu havia perdido para o Whitmore. Comemorei comprando um apartamento novo, menor do que a casa que eu dividia com Dennis, mas inteiramente meu. Sem memórias nas paredes, sem fantasmas nos cantos. O dia da mudança foi emocionante. Ana ajudou junto com 2 mulheres que trabalhavam com recibos e que se tornaram verdadeiras amigas. Pintamos a sala de estar de um azul suave. Penduramos cortinas que Dennis teria odiado. Arrumamos os móveis sem levar em conta a opinião dos outros. Esta é a sua vingança, disse Ana, olhando ao redor. Viver bem, ajudar os outros a se tornarem quem você deveria ser sem eles. Maio trouxe uma mensagem inesperada de Robert. Não uma carta desta vez, mas um e-mail pelo site do Recepkeper. Janete, queria que você soubesse que deixei a Bárbara. Estou morando com meu irmão em Nova Jersey agora. O jantar de aniversário me abriu os olhos para mais do que apenas o dinheiro. Obrigada por me mostrar a verdade, mesmo que tenha doído. Estou recebendo ajuda para minha saúde por meio dos programas que você sugeriu. Robert, li 3 vezes antes de responder com um simples desejo de saúde e paz. O império de Bárbara havia realmente desmoronado. Sem a previdência social de Robert complementando a renda deles, sem o meu dinheiro entrando, sem a contribuição de Kyle. Ela estava sozinha com Dennis naquele apartamento. 2 pessoas que construíram seu relacionamento enganando os outros agora estão presas apenas uma à outra. Em junho, a Recepkeper se tornou uma organização sem fins lucrativos registrada.
Realizamos nossa primeira oficina presencial no centro comunitário, ensinando mulheres a controlar suas finanças, documentar atividades suspeitas e se proteger legalmente. 30 mulheres compareceram. 3 delas estavam planejando ativamente sair de situações financeiras abusivas. Você salvou a minha vida, disse uma mulher depois de me mostrar planilhas que ela havia criado com base no nosso modelo. Achei que estava paranoica. Você me mostrou que eu estava certa. Naquela noite em meu apartamento com as janelas abertas para o ar do verão, pensei em vingança. Não foi o confronto dramático no aniversário do barber, embora isso tenha sido gratificante. Não foram os documentos legais ou o dinheiro recuperado. Não foi nem mesmo ver a vida deles desmoronar sem o meu apoio financeiro. A verdadeira vingança foi isso: transformar dor em propósito. Construir uma vida que eles não podiam tocar. Ajudar outras mulheres a evitar os meus erros. Criando uma família escolhida de sobreviventes que entenderam que a documentação é sempre melhor do que o gaslighting. Bárbara estava completamente enganada sobre uma coisa em particular. Ela disse que eu era muito fria, muito focada em números e carreiras. Mas essas mesmas qualidades, a mente analítica, a atenção aos detalhes, a insistência na documentação me salvaram. E agora estavam salvando outros. Meu celular vibrou com uma notificação do responsável pelo recibo. Outra mulher se juntando. Outra história compartilhada. Outra pessoa aprendendo que sentimentos suspeitos geralmente significam alguma coisa e que recibos nunca mentem. Pensei em Dennis, provavelmente sentado naquele apartamento ouvindo Bárbara reclamar da artrite. Em Kylie indo para outro turno no depósito. Na família que se uniu para me enganar, agora irremediavelmente fragmentada. Então fechei a notificação e preparei o jantar na minha cozinha no meu apartamento, na minha nova vida. Bárbara estava certa sobre uma coisa: eu nunca seria tão boa quanto Ana. Eu era melhor. Eu era livre. Se essa história de vingança financeira deixou você na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Janete abriu seu aplicativo bancário no jantar de aniversário de Bárbara e começou a ler as transferências em voz alta. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta.